Oi pessoal, meu nome é Amanda Costa, eu sou otorrinolaringologista e eu faço parte do Trio do Sono, juntamente com a Cris Fumo e com a Lu Baratelli. Hoje nós estamos no curso 2020 em revisão do sono infantil. Eu trouxe um artigo muito legal para a gente discutir sobre sono e obesidade em crianças de 2 a 6 anos. Esse artigo ele saiu na Pediatrics em março de 2020. Ele tem uma base teórica muito interessante. Ele começa citando alguns trabalhos que diziam que dormir pouco aumentava a obesidade infantil. E ele discute isso, que eram estudos subjetivos, que não eram estudos longitudinais, que não avaliavam com actigrafia, que eram estudos subjetivos por utilizarem questionários. Ele fala também que dormir tarde e em horários irregulares estão associados a um ganho de peso independente da duração do sono em alguns estudos. Ele fala que essa percepção de má qualidade do sono está associada à obesidade. Então, pais que percebem que os seus filhos dormem mal, mesmo eles dormindo grandes horas de sono, pode ser um fator associado à obesidade, sim. E ele fala desse problema, dessa carência que nós temos de estudos longitudinais. E ele fala um dado, pessoal, assustador, que é um dado que a gente tem que falar nos nossos consultórios. Ele fala que crianças que têm pais obesos têm de 3 a 10 vezes mais risco de desenvolverem obesidade. Não é o que a gente tem visto nos nossos consultórios? Pais obesos levando crianças já com sobrepeso para consultar. Então parece, e ele aborda isso na base teórica, que darmos atenção para o peso dos pais, darmos atenção como o peso deles elevado já nos chama a atenção para um risco dessa criança ter sobrepeso e obesidade. E ele fala dos fatores genéticos, epigenéticos, fatores psicossociais que estão associados nessa família e que vão levar essa criança de 2 a 6 anos a aumentar suas chances de terem obesidade e sobrepeso. Ele também relaciona dormir mal com obesidade, a gente já sabe que isso está associado, a gente já sabe que altera a secreção hormonal, a gente já sabe que altera o GH, que vai na parte metabólica das crianças e pode fazer alteração na adiposidade. Tudo isso ele vai abordando e ele quer comparar as mudanças de peso e as características do sono em crianças com diferentes riscos de obesidade de 2 a 6 anos. É um estudo longitudinal, pessoal. Um tipo de estudo que a gente tem carência em pediatria. Ele vai examinar essa associação ao longo do tempo, é um longitudinal, com as diferentes características do sono e associar isso à obesidade. E ele vai observar diferenças nas famílias, com risco de obesidade diferentes. Será que isso é variável entre os pais que têm obesidade? Ou será que nos pais que não têm obesidade, que são eutróficos, isso altera a chance da criança de ter obesidade? Então ele é um estudo derivado desse grande projeto de prevenção de obesidade de Estocolmo, ele é um braço desse grande estudo. Ele é um estudo longitudinal, ele é randomizado, ele foi feito de 2010 a 2013 e ele foi feito, esses pacientes eles foram recrutados aos 8 meses quando eles foram atendidos nesse centro de saúde. Os critérios de inclusão foram ter um filho menor de 1 ano, a família já ia participar desse estudo, se comunicar em sueco, e a criança não ter problemas crônicos de crescimento ou doenças que afetassem o seu desenvolvimento. Obviamente, como todo estudo sério, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e os pais aceitaram esse consentimento informado. Como que eles organizaram isso? Então, eles pegaram os pais e eles dividiram em 2 grandes grupos. Alto risco para obesidade e baixo risco para obesidade. Se um dos pais era obeso, já era alto risco. Então, pai obeso e uma mãe obesa, alto risco. Mas se os 2 pais têm sobrepeso, também vale. Então vamos supor, a Amanda, eutrófica, né? Casou com uma pessoa obesa, vai para qual grupo? Alto risco. Um dos pais ser obeso já é alto risco. Mas vamos supor a Amanda sobrepeso, casa com alguém sobrepeso, já é alto risco, gente. Já é alto risco de desenvolvimento de obesidade naquela criança. E o baixo risco são pais com o peso normal, tá? Desses que tinham alto risco eram 181 crianças. 66 foram randomizadas e foram para o grupo intervenção. E 151 foi para o controle. E 57 crianças eram filhas de pais com o peso normal, elas eram baixo risco.
Ele pegou as crianças que não foram para a intervenção, no protocolo, no estudo grande deles, e as crianças que tinham baixo risco os controles. Ao total, ele teve 107 crianças, 64 com alto risco para obesidade e 43 no baixo risco. Isso é um número legal para um estudo longitudinal. E ele avaliou com actigrafia, que é algo que a gente não costuma ver nesse tipo de estudo sobre o comportamento do sono. A actigrafia é uma maneira objetiva da gente avaliar o horário de dormir, o horário de acordar. O actígrafo, ele se baseia na movimentação. Então, quando a gente fica deitado, ele dá uma ideia que a criança está dormindo. Ele vai estimar que essa criança dormiu. Tá? Ele não vê sono, ele estima através da movimentação. Através do diário do sono, que se equivale à actigrafia, mas ele é feito de forma subjetiva, os pais vão precisar preencher esse diário do sono, e foram excluídos os pacientes que não tinham diário do sono ou que não tinham actigrafia ou que furaram essa actigrafia, tiveram menos de 4 dias de actigrafia. O que eles queriam avaliar? Eles queriam avaliar esses critérios do sono, esse comportamento do sono. Mas para fazer isso, eles precisaram dar uma pontuação, para ficar mais fácil a gente entender o estudo. Dormir tarde, 1 ponto se tu dorme após as 21 horas. E 0 pontos se tu dorme antes das 21 horas. Lembra que tem estudo que considera 20 e 30. Eu falei para você sobre um estudo aí em escolares que considera 20 e 30. Então, na literatura, tem um pouquinho essa diferença. Alguns falam 20 e 30, outros falam 21 horas, tá? Latência longa, demorou para dormir. O que é demorar para dormir, gente? Recebe 1 ponto quem demora mais de 45 minutos para dormir e 0 quem dorme menos de 45 minutos. Baixa eficiência do sono, 1 ponto se ele tiver uma eficiência abaixo de 85%. E se ele tiver uma eficiência acima de 85%, ele vai ganhar 0. Então, ele vai somando essa pontuação. O que é dormir pouco? A gente já sabe que dormir pouco depende da faixa etária. Ele considerou 1 ponto para as crianças com 2 anos que dormiram menos de 10 horas. 1 ponto para as crianças de 3 anos que dormiram menos de 9,7 ao longo do dia. 1 ponto para as de 4 a 5 que dormiram menos de 9,5 horas e 1 ponto para as crianças de 6 anos que dormiram menos de 9,2. E isso ele vai aumentando a pontuação. Início do sono irregular. Uma variação maior do que 52 minutos foi considerado sono irregular. Início do sono irregular, o paciente ganhava mais 1 ponto. Mas o que foi avaliado então nesse estudo? Então ele avaliou dormir tarde, demorar para dormir, baixa eficiência do sono, dormir pouco e início do sono irregular. Em quem? Ele avaliou em crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, de uma forma longitudinal. Ele foi observando essas crianças e ele foi dando uma pontuação em cada faixa etária. Menor do que 3, ele considerou que não tem alteração do sono. Maior do que 3, tem alteração do sono. Nas medidas antropométricas, ele avaliou peso, altura, circunferência da cintura, o Z-score do IMC e ele fez 3 medidas, aquela maneira clássica para evitar o erro na hora de medir as crianças. Essa é a tabela 2 do artigo. Ele dividiu as crianças então, baixo risco, lembra que baixo risco se refere ao peso dos pais, e crianças de alto risco. E olha que interessante os critérios que ele utilizou: a idade das mães, o nível educacional das mães, a idade dos pais, o nível educacional dos pais, e nós podemos ver que no grupo de alto risco eram pacientes com menos escolaridade, pais com menos escolaridade no grupo de alto risco, bem interessante. Então, menor nível educacional eram em maior número de fora dos países nórdicos e famílias com escolaridades mais baixas. Então, foram 107 crianças. Como os estudos longitudinais, a gente já sabe, perderam alguns dados, apenas 19 crianças, 18%, tinham as 5 medições corretas. Fizeram todos os dias da actigrafia, todos os dias do diário do sono. Isso é um problema em estudos de acompanhamento, ainda mais em crianças. Na tabela 3, nós vamos ver as características de sono em cada faixa etária. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessas características, o que diferiu foi o horário de ir para a cama. Nós percebemos aqui uma média do horário de ir para a cama de 1,63 no grupo de alto risco e no baixo risco de 1,58, com um desvio padrão aí de 1,1, 1,13. Então,
Esse critério ele diferiu. Os outros critérios não diferiram entre os grupos após a estratificação e após a avaliação dos outros fatores. Alguma característica do sono se associou com a obesidade? Sim. Quando ele conseguiu fazer essa regressão, essa adequação para 2 tipos de modelo, sendo que o modelo 2 ele colocou também alguns ajustes. O modelo 1 tinha idade, sexo, obesidade e risco, e o modelo 2 ele adicionou alguns confundidores: etnia, nível educacional, quem morava na casa, se eram mais condições ou menos condições. Ele viu que as crianças que dormiam tarde eram as crianças que tinham um valor mais elevado no Z-score, assim como uma maior circunferência. Então, mesmo controlando no modelo 2, que é uma maneira mais rígida da gente controlar esses fatores confundidores, dormir tarde demonstrou-se um fator importante. Sono de curta duração, demorar para dormir, nada disso se associou com a obesidade, mas dormir tarde se associou com a obesidade neste estudo, mesmo controlando para o modelo 2, que é o modelo mais rígido de confundidores. E dormir tarde se associou com a obesidade? Sim, quando a gente divide no grupo de baixo risco e no grupo de alto risco, a gente observa que dormir tarde se associa com um alto risco para a obesidade, com o aumento do Z-score e um aumento da circunferência abdominal. A gente vê então que foi um P menor do que 0,01, foi um risco ali de 0,93 e um risco de 3,45 quando a gente olha a circunferência abdominal. Então, quais foram os resultados? Se a gente pega o Z-score, a gente consegue ver que as crianças de alto risco e que dormiam tarde, são as crianças vermelhinhas, da linha vermelha, elas vão ter um risco muito maior de ganho de peso nesse acompanhamento dos 2 aos 6 anos. Então, é o tracinho vermelho. Se a gente olha as crianças de alto risco, mas que não dormem tarde, mesmo assim elas ganharam peso, não tanto quanto as que dormiram tarde. A gente olha essa cor cinza, são os de baixo risco e os que dormem no horário habitual. Já as crianças de baixo risco e que não dormem tarde foram as crianças de menor ganho de peso no Z-score. E o mesmo se aplica quando a gente fala da circunferência abdominal. Então, na discussão do artigo, ele aborda isso. Padrões de sono são semelhantes em crianças com risco de obesidade baseado no peso dos pais. Dormir tarde foi associado à obesidade de 2 a 6 anos, independente da duração do sono. No grupo de crianças de alto risco de obesidade, pais obesos ou pais sobrepeso, dormir tarde foi um risco ainda maior. Parece que se potencializou isso no grupo das crianças de alto risco. Dormir tarde somou mais um fator. Essa criança já tinha um fator de risco, que era os pais obesos, e ela ainda dormiu tarde. E isso fez com que ela ficasse lá no topo daquele gráfico em vermelho. Então, uma combinação perigosa de fatores de risco para essas crianças terem obesidade no futuro. Dormir pouco, ele foi relacionado a um aumento de peso, sim, de 2 a 6 anos, mas não foi de forma significativa, não chegou nem a ser uma tendência nesse estudo. Então, na discussão ainda, esse estudo ele teve algumas limitações. Ele foi feito com actigrafia, que é algo muito legal, que a gente gosta, actigrafia diária do sono, perfeito, mas a gente perdeu muito dado, né, gente? Estudo longitudinal em criança, com essa perda de dado importante, então é uma limitação do estudo, ele inclusive aborda isso na discussão. Uma falta de padronização nessa idade para actigrafia, para comparar esses dados. Nós não sabemos nada sobre os padrões dietéticos, sobre a atividade física dessa família e dessa criança, isso também faz muita diferença nesse risco de obesidade. Será que as crianças de alto risco eram as crianças onde os pais não faziam atividade física? Ou será que não? Ou será que mesmo eles fazendo atividade física, eles também tinham alto risco? E é considerado uma amostra pequena de pacientes para a gente tirar alguma conclusão maior desse estudo. Então, a conclusão que eles fizeram foi que dormir tarde parece estar associado com obesidade de 2 a 6 anos. Lembrando que tem um artigo grande que fala isso também em crianças mais velhas, de 6 a 10 anos, especialmente se as crianças tiverem um risco familiar para a obesidade. Obeso em casa, um pai obeso ou os 2 sobrepesos já é considerado alto risco. E dormir tarde, ela faz parte de um conceito de vulnerabilidade familiar. Se insere em uma série de perdas de rotina dentro daquela família e tudo isso pode sim ser um fator para a obesidade em crianças e a gente precisa atentar para isso e falar sobre isso no nosso consultório, sim.
Queria agradecer, pessoal, estou à disposição, podem me procurar lá no @AmandaCostaOtorrino ou no @Trio do Sono para esclarecer as dúvidas de vocês, certo? Até a próxima aula.